Fala, meu aluno! Fala, minha aluna FCOM, como é que você está? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está me assistindo, mas sei que está aqui. Vamos dar continuidade à nossa Lei 7.716, que fala sobre os crimes de racismo, crimes que têm discriminação racial. Falei para você na última aula que eu precisava abordar em uma única aula os pontos importantes sobre as principais diferenças quando eu falo do crime de racismo para o crime de injúria. Este crime de injúria, eu quero que você entenda, em primeiro lugar, que este crime está também lá no Código Penal. Antigamente, eu vou já abordar com você esta situação. Antigamente existia o crime de racismo, que é esse que a gente está estudando de fé e fato, e também tinha o crime de injúria racial. Só que o crime de injúria racial, ele era lá do Código Penal, tá? Ele era do Código Penal. Então, o crime de injúria racial, que hoje faz parte do crime de racismo, ele só estava lá no Código Penal. E existia a sua diferença, existia várias questões, inclusive, tratando sobre esta situação, até 2023. 2023 surgiu uma lei 14.532 que trouxe para o bojo da nossa lei 7.716 o crime de injúria. Então hoje nós podemos dizer que injúria racial é a mesma coisa que racismo. Aquele conceito que você já sabe, né? Se é a mesma coisa, sovaco e axila. Né? Não sei para quem inventa outro nome. Mesma coisa, aqui da mesma forma. O crime de injúria hoje, ele faz parte do crime de racismo. Mas antigamente, como era que funcionava essa diferença, Arthur? Enquanto o crime de racismo, a vítima é a coletividade de forma geral, no crime de injúria racial, a vítima é determinada. Determinado não, determinada, tá? É determinada. Vou corrigir para ficar bonitinho, né? Determinada. Determinada. A vítima era determinada, então tinha uma pessoa certa. Era contra esta pessoa. Enquanto o racismo é coletividade, de forma geral, o crime de injúria racial, ele tem uma vítima determinada. Tá? Enquanto a tutela do crime de racismo é a igualdade de forma geral, todos podem entrar no meu estabelecimento, independente de cor, raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, né? Então é toda a coletividade de forma geral. Aqui não. Para a tutela da injúria racial, já que tem uma vítima determinada, é sua honra subjetiva da pessoa, tá? Enquanto o crime de racismo ele é inafiançável, você já sabe, o crime de injúria ele era afiançável por estar lá no Código Penal. Enquanto o crime de racismo ele era imprescritível, ele é imprescritível. No crime de injúria racial, ela era prescritível. Significa que com o lapso de tempo, com a quantidade de tempo que a lei traz, esse crime não poderia ser mais punido se não fosse punido nesse tempo necessário. Pena de reclusão, você já viu isso comigo na última aula, enquanto no crime de injúria racial não necessariamente precisaria obrigatoriamente ter uma pena de reclusão. Enquanto a ação é pública incondicionada para o crime de racismo, a injúria era mera ação pública condicionada. Só poderia prosseguir se houvesse a representação, se a vítima fosse lá e representasse contra esta injúria racial que antigamente estava no Código Penal. Arthur, qual foi a principal diferença? O que foi que mudou que eu preciso levar para a minha prova, que isso aqui vai ser uma questão potencial de prova, o tal do QPP? Hoje, injúria faz parte de racismo, mas isto não significa que não exista ainda o crime de injúria no Código Penal. Existe, só que quando falo de injúria racial, por meio de raça, cor, etnia ou procedência nacional, você veja e preste atenção que eu não falei religião, tá? Cor, etnia, procedência nacional, cor, etnia, raça e procedência nacional. Não existe religião para o crime de injúria. A gente vai já ver isso aqui. Então existe o crime de injúria dentro da lei de racismo e também existe o crime de injúria lá do Código Penal. Enquanto o crime de injúria dentro da nossa lei, ele passa a ser racismo, ele passa a ser uma vítima coletividade, também a vítima determinada, tutela, igualdade, também como tutela a honra subjetiva, ele passa a ser inafiançável, ele passa a ser imprescritível, ele passa a ter a pena de reclusão e passa a ter a ação penal pública incondicionada. Enquanto a injúria que continua lá no Código Penal, mas não trata de raça, cor, etnia e procedência nacional, ela vai ter estas características da mesma forma que ainda é. E veja bem, a conduta contra a religião não veio para o racismo, tá? Ela continuou lá no Código Penal. Veja, o artigo 2A da nossa lei trata que a injúria racial é o ato de injuriar alguém, ofendendo a sua dignidade ou decoro. É o ato de injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Por conta de quê? Por conta de raça,
cor, etnia ou procedência nacional. Veja bem que a religião, não. Religião não entra para o crime de injúria. Muito cuidado, meu aluno. Por quê? Porque na última aula você estudou comigo o crime de racismo. Racismo, gênero. Racismo, maioria dos crimes. Racismo é uma coisa, injúria racial é outra. Porém, a injúria está contida dentro da nossa lei de racismo. Então, os crimes de racismo, eles são atos discriminatórios, a discriminação por conta de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, enquanto no crime de injúria racial é por conta de raça, cor, etnia e procedência nacional, não existe religião. Religião, Código Penal, tá? Então, significa que nos crimes de injúria racial contra a religião, por exemplo, Arthur, por conta de injuriar alguém ofendendo a dignidade ou decoro por conta de religião, vai ser ação condicionada? Isso mesmo, vai ser ação condicionada, vai ser prescritível, vai ser afiançável, tá? Todas essas informações que eu trouxe para vocês aqui, como é que funciona. Tranquilo? Aqui, a partir dessa enumeração, eu trago para vocês a diferença. A principal diferença, o que é que essa lei inovou, que é preciso que você leve para a sua prova. O crime de injúria, já falei, é a mesma coisa que racismo. Mesma coisinha. Significa que o crime de injúria agora tem uma reclusão, tá aqui, ó. Reclusão de 2 a 5 anos mais multa. A ação penal é pública e incondicionada. Eles são inafiançáveis e imprescritíveis. Os crimes de racismo, ação de grupos armados e a injúria racial, eles são inafiançáveis e imprescritíveis. Você que é mais cascudo, você que já estuda há um tempinho, você sabe que antigamente tinha o tal da ração, né? Era assim, ó, ração. E aí você lembrava que o racismo e a ação de grupos armados, eles são inafiançáveis e imprescritíveis. Hoje eu mudei esse bizu. Eu mudei para o RIA, tá? RIA ou IRA, dá no mesmo. O que é isso, Arthur? R, racismo e injúria racial e a ação de grupos armados. Para que você lembre que injúria racial agora passou a ser imprescritível e também inafiançável. Beleza, Arthur? Tá massa, cara. Consegui compreender. Vamos prosseguir. Partiu para o número 2. Religião agora só está no Código Penal. Significa que, se na tua prova vier o textinho bem longo, estilo um FGV da vida, um FCC, uma banca IDECAN, que ela vai inventar uma historinha, vai deixar uma prova um pouco mais cansativa, cuidado para o nome religião não estar lá no meio e tu escorregar. Eu quero te preparar aqui, colocar borracha nos teus pés para que tu não escorregue, mas para que você gabarite esta disciplina. Beleza? Religião, Código Penal. Religião, Código Penal. Religião, racismo, sim. Religião, injúria, não. Religião, racismo, sim. Entendeu a pegada? Espero que sim. Por conta disso, religião é prescritível, ação pública condicionada e também é afiançável. Show, Arthur, entendi. Existiu a tal da novatio legis impejus. O que desgrama é isso. Novatio legis, nova lei. Nova lei, pejus, impejus, pior. Nova lei, pior. Nova lei prejudicial. Concorda comigo? Enquanto a injúria, ela era afiançável, prescritível, não necessariamente reclusão, ação penal pública condicionada, ela passou a ser incondicionada. Reclusão, imprescritível, inafiançável, piorou. Então, quando piora a situação, é chamado de novatio legis impejus. P de pejus, P de pior. Vai piorar a norma. Isto significa que, já que não existe benefício, esta lei só entra em vigor a partir deste momento. Então, ela só tem validade para quem responde por injúria a partir de hoje, por exemplo, a partir de 2023. Então, a partir de 2023, ela tem validade daqui em diante. Ela não pode alcançar as outras pessoas que já tinham sido condenadas por este crime. Por quê? Porque antigamente era melhor. Então, continua essa regra para essas pessoas e a partir de 2023 agora segue esta aqui. Se fosse uma novatio legis in melius, M de melhor. Se fosse uma nova lei melhor, aí sim, ela iria retroagir e iria beneficiar todo mundo. Tranquilo? Isto que eu quero que você entenda e vamos continuar para continuidade típico-normativa, típica normativa. O que significa isso? Existe uma grande diferença entre o item abolitio criminis, tá? Um instituto abolitio criminis, quanto a
continuidade normativa, continuidade típico-normativa. O que seria isso, Arthur? Me explica, vai, agora. Abolício crimes. O crime foi abolido, não existe mais crime. A lei traz que quando não existe mais crime, que vier uma nova lei que suprir este crime, que acabar com este crime, é chamado de abolício crimes. Então encerra, para efeito legal, todos os efeitos da pena, tá? Exceto cível, isso a gente vai entrar em outro detalhe, isso faz parte do Código Penal. Eu quero que você entenda que esta alteração não foi abolício crimes, porque não deixou de ser crime. Ele só saiu do Código Penal e passou para a Lei 7.716. Isto é chamado de continuidade típico-normativa. Eu tiro este crime deste artigo e coloco neste outro. Eu tiro este crime desta lei e coloco nesta outra. Então, é continuidade típico, não foi abolido, só apenas transferir esta conduta para outra. Tranquilo? Espero que você tenha entendido e vamos prosseguir, né? É diferente do abolício crimes. Quero falar com você mais uma vez sobre o racismo recreativo. Na última aula a gente falou sobre o que tinha no slide. Expliquei para você a forma que esse racismo recreativo traz a tal da majorante. Falei para você que existe 3 tipos de majorante, você tem que ter bastante cuidado quanto à majorante do crime de injúria racial. Lembra? Injúria racial existem 2 majorantes. Uma que é de 1/3 até a metade quando praticado por funcionário público, assim como existe uma majorante que é somente da metade quando for praticado em concurso de pessoas, tá? Este só serve exclusivamente para o crime de injúria, assim como para o artigo 20, que a gente vai já ler, que fala também do aumento de 1/3 à metade quando é funcionário público. Agora, este aqui não. Eu falei para vocês que se for no caso de racismo recreativo, aumenta para todos os crimes. Qualquer crime previsto nessa lei que seja utilizando-se de racismo recreativo, que é uma ação mediante descontração, recreação ou diversão. Não, eu fiz isso aqui como uma forma de me divertir. Eu fiz isso aqui brincando. Isso piora a situação. Por quê? Porque se o racismo for praticado de forma recreativa, descontração, recreação ou diversão, vai aumentar a pena de 1/3 até a metade. Todos os crimes previstos nessa lei terão aumento, tá? Terão um aumento de pena. Show de bola, show de bola, show de bola. Se no recreio, né? Se no recreio eu praticar racismo, lembra na escola, recreio, né? Não sei se você tem esse mesmo termo que o meu, não sei de onde é que você está assistindo minha aula, mas o recreio é o intervalo, é o tempo de pausa ali, né, na escola, pronto, recreio. Então, se no recreio tu praticou racismo, a professora vai aumentar de 1/3 até a metade as atividades. Olha bem, se no recreio, se no recreio tu praticou racismo, a professora vai aumentar de 1/3 até a metade o quê? As atividades. Show de bola. A pena vai ser aumentada de 1/3 até a metade em todos os crimes. Veja bem também que o advogado ele é obrigatório, seja ele o advogado ou alguém que faça parte, por exemplo, da Defensoria Pública, é obrigatório que este advogado ele acompanhe todo o processo que fala da lei de racismo. Tranquilo, professor, tá show de bola. Vamos para o material agora para a gente conhecer quais são esses crimes e finalizar a lei. Arrocha o nó. Ó, crimes em espécie. Aqui o resumo do resumo para você. Tá aparecendo para ti não? Deixa eu ver o que foi. Vamos ver se aparece. Cadê tu? Deixa eu corrigir essa falhazinha para vocês rapidão. Show, deu certo. Vamos lá. Crimes em espécie. Aqui é o resumo do resumo para que você entenda. Isso aqui você vai alimentar o seu estudo com a nossa letra de lei. Falei para ti que você tem que alimentar todo o estudo das legislações extravagantes com a letra de lei. Mas quais são os crimes? Ó, a conduta de impedir acesso na administração pública já gera crime, assim como obstar o acesso a emprego em empresa privada, assim como recusar o impedimento de acesso a estabelecimento comercial também é crime. A recusa ou impedimento de acesso em estabelecimento de ensino. Lembra que no estabelecimento de ensino aqui, ele pode ser tanto público quanto privado. E você lembra que na aula passada a gente viu que esse crime aqui tem como ser agravado. Agravado de quanto? De 1/3, quando for contra um menor de 18 anos. Você viu isto comigo na última aula. Arthur, qual a pena desses crimes? Quando a gente for trazer as questões em si, eu vou trazer um bizu para você.
tá? Não acho necessário que você saia decorando as penas do crime de racismo, não. Já falei para você que eu vou dar palco ao que importa. E aqui eu não vejo tanta cobrança quanto a isso. Impedimento de acesso a hotel ou pensão ou estalagem. Lembre que todas as condutas, ó, em resumo, são as de segregação. Segregação. Eu não vou permitir que a pessoa tenha acesso a algo. Impedir o acesso, obstar o acesso, recusar ou impedir o acesso, recusar ou impedir o acesso, impedimento de acesso. Sempre vai ser dessa forma. Impedir o acesso a restaurantes, bares e locais. E isto tudo por meio de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Impedimento de acesso a estabelecimentos esportivos ou similares. Ó, não deixei entrar ali na Arena Romeirão, aqui de Juazeiro do Norte, no Ceará, porque ele é crente, ó, é evangélico. Não pode, não pode, tá? Racismo será. Impedimento de acesso a salões de cabeleireiros e similares. Impedimento de acesso a entradas sociais e elevadores. Impedimento de acesso a transportes em geral. Impedimento de acesso a serviço nas Forças Armadas. Isso é importante para quem vai fazer concurso, por exemplo, de PM, tá? É importante. Impedimento ou óbice de casamento ou convivência familiar. Prática, indução ou incitação ao preconceito. Este é um artigo importante, que é o artigo 20, que fala sobre isso, tá? Artigo 20. Eu trouxe a letra de lei para a gente dar uma lida neste artigo 20, porque é importante. E o crime de nazismo, né? A prática de nazismo, que também está lá no artigo 20. Veja bem, prescrição, fiança e liberdade. Você já sabe que os crimes de racismo são inafiançáveis e eles também são imprescritíveis. Segundo o STF, a previsão constitucional acima não impede a concessão de liberdade provisória. Veja bem, eles são imprescritíveis e inafiançáveis. A lei não fala nada sobre ser insuscetível de figa, não fala nada sobre fiança, sobre graça, sobre anistia e também não fala nada sobre liberdade provisória, tá? Então, não pode ser negada a liberdade provisória desde que seja sem fiança, até porque o crime é inafiançável. Show de bola. Então, cabe liberdade provisória e a lei não traz nenhuma informação sobre figa. Massa, Arthur, vamos lá. Ó, artigo 20, letrinha de lei para você e eu vou marcar o que eu acho mais importante. O artigo 20, ele é o mais cobrado, tá? É quem pratica, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de cor, raça, etnia, religião, procedência nacional. Reclusãozinha de 1 a 3 anos. É a prática da discriminação, incitação ao preconceito, incitação à discriminação. Quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, mas não é só isso, tem que ter uma finalidade específica, falei para você na última aula, que é o tal do dolo específico. Opa, específico. Tem que ter esta finalidade. Se a pessoa tiver simplesmente uma cruz suástica em casa, guardadinha, vai ser crime? Não, porque ele não tem a finalidade de divulgar o nazismo. Só será crime se for com esta finalidade. Show! Ó, vê que a pena muda. Olha pra cá, guerreiro, ó, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Se a pena muda, tanto a pena mínima como a pena máxima, significa que é uma conduta qualificada. Ao parágrafo 2º, se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, publicação em rede social, rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza, vai ter uma penazinha também de 2 a 5 anos. Continua sendo qualificado. Uma coisa é incitar a discriminação, induzir o preconceito, praticar o preconceito. Outra coisa é fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos para fins de divulgação do nazismo. Aqui qualifica. Outra coisa é eu fazer esse crime, eu praticar esse crime, por exemplo, de incitar a discriminação utilizando as redes sociais. Qualifica da mesma forma. Show de bola, Arthur. Ó, tá só repetindo, né? Mas é isso aqui, o crime qualificado. Ó, a próxima. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo, não é em qualquer um, é neste artigo, se ele for cometido no contexto de atividade esportiva, religiosa, artística ou cultural destinada ao público, também vai ter uma pena de reclusão de 2 a 5 anos.
de 2 a 5 anos. Então, no contexto de atividades esportivas, no campeonato de futsal, e o cara praticou isso aí lá, no contexto dessa atividade, ele vai ter uma penazinha maior. No contexto de atividades religiosas, dentro da igreja, fumus lege comics delicti, pena maior, e o que é que vai acontecer? Proibição de frequência por 3 anos ao local destinado à prática esportiva. Meu aluno, presta atenção aqui, lindão. Ei, olha para mim. Eu te falei que tu tem que ter cuidado com este crime quando for para o efeito da condenação. O efeito da condenação existe o efeito para o servidor público, ele vai ter a perda do cargo, mandado ou função, mas também existe um efeito da pena para o particular. Ele vai ter a suspensão do seu estabelecimento por tempo não superior a 3 meses. Não confunda esses 3 meses com estes 3 anos aqui da nossa lei, tá? Bastante cuidado quanto a isso. O que mais? Sem prejuízo da pena correspondente à violência, então você pode ser responsabilizado por outro crime se cometer a violência, incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo. O caput é o quê? É este aqui, tá? Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Quem impedir, obstar ou empregar violência contra qualquer manifestação ou prática religiosa. Vamos continuar. No caso do parágrafo 2º deste artigo, qual é o parágrafo 2º? Parágrafo 2º. Se qualquer dos crimes deste artigo for cometido por intermédio de meios de comunicação social, publicação em redes sociais ou rede mundial de computadores, no caso deste parágrafo 2º, o juiz poderá determinar, ouvido o MP ou a pedido deste, ainda antes do inquérito, sob pena de desobediência, o recolhimento imediato, a busca e a apreensão dos exemplares do material, a cassação das respectivas transmissões também pode ser feito. Tem um videozinho, tem um videozinho lá no Instagram, um videozinho lá no Instagram e tal, incitando a discriminação. O juiz, no caso desse artigo, o juiz pode determinar, é o juiz que determina e vai ouvir o MP. Ele pode determinar a cessação das respectivas transmissões, assim como a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação de rede de computadores. É quando aquela páginazinha cai do ar, foi suspensa e tu não sabe por quê. Tá aqui. Na hipótese do parágrafo 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado, a decisão, a destruição do material apreendido. Olha para mim aqui, meu aluno, meu lindinho. Lembra do material que foi apreendido incitando, com incitação ao nazismo? A finalidade específica de induzir o nazismo? Pronto, dentro dessa situação, ou mesmo estes materiais incluídos quando utilizado de rede mundial de computadores. Eu falei para você que existe também um efeito automático, um efeito específico desta lei. Efeito específico significa que é só de um crime. Veja, na hipótese do parágrafo 2º, este aqui que acompanha o restante, o A, o B, o terceiro não, tá? Então, na situação destes aqui, quando eu tenho um material, após o trânsito em julgado, eu posso destruí-lo, eu devo destruí-los. E esse efeito, eu já falei para você na última aula, ele é automático, tá? Muito cuidado. Continuando, para finalizarmos, os crimes previstos nessa lei terão penas aumentadas de 1/3 até a metade quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação. No recreio, praticou racismo. Se no recreio praticou racismo, vai aumentar de 1/3 até a metade as atividades. Isso já passei para vocês. É o racismo recreativo. Foi responsabilizado pelo crime de racismo ou por injúria racial, não vai dizer que foi brincando não, foi só na resenha, ó. Ei, juiz, ei, doutor, não precisa dessa pena não, foi só brincando, ó. Nós somos amigos. Fumo grande, por quê? Porque tu vai ter a pena do crime de racismo ou de injúria e tu ainda vai ser responsabilizado com um aumentozinho de 1/3 até a metade, só para deixar de ser besta, viu? Então não vai fazer um negócio desse não. Os crimes previstos no artigo 2º-A e 20 dessa lei terão penas aumentadas de 1/3 até a metade quando praticado por funcionário público. Veja bem, aonde nos crimes do 20A, do 2A, desculpa, e no 20 dessa lei. Então aqui é no crime de injúria e no crime de discriminação.
que é incitar a discriminação ou preconceito. Isso eu trouxe na última aula para você, meu aluno. São as hipóteses, as possibilidades do crime ser majorado, tá? Somente nesses dois. Não é em todo crime, não. Todo crime majora onde? Somente aqui, ó. Preste atenção. Racismo recreativo. O restante é específico para cada crime. Presta atenção e toma cuidado na tua vida para tu não errar isso aqui, tá? Na próxima questão, na próxima aula, na verdade, nós vamos resolver algumas questões e você vai treinar de fé e fato como é que isto aqui pode ser cobrado no seu lindo concurso, beleza? Espero você na próxima. Sustenta, meu lindo, sustenta, porque vai dar certo, tá? Não seja preguiçoso, mantenha-se disponível e disciplinado para você alcançar o seu objetivo. Show de bola? Sem preguiça, pelo amor do meu bom Deus, pelo amor do meu bom Deus. Ó, o livro de Provérbios 13:4, o livro de Provérbios 13:4, ele tem uma passagem que fala sobre o preguiçoso, que diz que por mais que o preguiçoso deseje algo, ele não vai conseguir nem a pau, Juvenal, mas a pessoa esforçada consegue. Por mais que o preguiçoso ele queira ir atrás, por mais do que o preguiçoso diga que quer ser polícia, que quer vibrar, que quer ter uma pistola na cintura e sair dizendo para todo mundo, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele não anda, porque ele não faz nada. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa esforçada consegue o que deseja. A pessoa esforçada alcança os seus objetivos. Por quê? Porque Deus, Papai do Céu, ele reconhece o seu esforço. Então, continue persistente e eu tenho certeza que vai dar certo. Meu filho, deu certo para mim, vai dar certo para ti. Em nome de Jesus. Tamo junto, meu X. Valeu, papai. Tamo junto.